E aí, pessoal, desculpa a demora, atrasei 2 minutinhos, mas hoje eu tô aqui pra gente poder conversar mais um pouquinho. E hoje, aqui no meu Instagram, eu vou estar falando com o Remo, que é um amigo, meu padrinho de casamento, um cara extremamente inteligente, vai agregar muito. O assunto hoje é sobre TAF, teste de aptidão física. Então, vou convidar ele aqui, vou chamar ele aqui para a gente já começar a falar sobre isso e aí a gente mantém as apresentações. Deixa eu adicionar ele aqui. Fez solicitação. E aí, meu amigo, deixa eu ajeitar aqui, que agora a gente está dividido. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo, cara. Cabelo pós-pandemia. O seu áudio está um pouquinho baixo, né? Não sei se você está ouvindo bem eu aí, mas o Eu seu estou te áudio está um ouvindo pouco bem. baixo. Eu estou te ouvindo bem. Vamos ver se sem o microfone. Como é que fica sem o microfone? Ficou bem melhor, ficou mais alto, bem mais alto. Cara, eu vou ter que jogar Agora esse tá. microfone fora. Não tem jeito. Então, para quem está entrando aí, esse é o Remo Noronha, um amigo, acima de tudo, né? Meu padrinho de casamento, Padrinho, meu padrinho de casamento, best man. best man, meu best man. É, ele dá aula de física e matemática de forma voluntária. Ele tem um canal no YouTube, se chama Remo Noronha. Pessoal aí que tá querendo aprender um pouquinho mais sobre física e matemática, cara, e assim, eu sou assíduo do canal, tô sempre lá, tô sempre acompanhando. Tem muita coisa, tem muita solução de questões de concurso, galera. Então, para quem tá fazendo concurso, os concurseiros, o tema hoje é para concurseiro, né? Então, corre lá porque tem muita coisa. E física e matemática não é para qualquer um, né? Só para quem é QI de 400. Ah, não tem isso não, tem isso não. Cara, eu acho engraçado, porque às vezes as pessoas falam que assim, poxa, você sabe porque você, não sei o quê. Gente, é só teimosia, é só teimosia. Você não sabe o quanto esse cara aqui é teimoso. Eu sou tão teimoso, mas tão teimoso que eu torço mal e continuo torcendo mal o resto da minha vida, cara. Inclusive, Então, isso nisso explica essa somos voz dois. minha hoje. É, mas deixa isso pra lá, cara. Deixa, é melhor não falar disso. Tá Vamos no que bom. interessa, porque tá dando para falar de futebol, não, real. É verdade, é verdade. Então, eu separei algum material aqui falando um pouquinho sobre o TAF. Eu sobre. Separei alguns tópicos, né? Sobre adaptação de treinamento. Qual é a melhor forma de você se preparar para o TAF, né? Se preparar para o teste de aptidão. A gente tem aí inúmeros TAFs, né? O Remo. O Remo, para quem não sabe, é coronel reformado do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Da Então, reserva, reformado ainda não. Reserva. reformado Olha, ainda olha, não? o Reserva. militar, usa Falei o besteira. termo correto. É, deixa eu explicar para as pessoas, basicamente é o seguinte, eu sou aposentado do Corpo de Bombeiros. Quando eu completar um determinado tempo de aposentadoria, ou se eu tiver algum problema físico, eu vou ser reformado. Então, eu sou Ah, tá. oficial da reserva remunerada, tá? E Desculpa a assim, ignorância. como já me disseram, não, é besteira, tô de sacanagem, Felipe. É besteira, mas como eu costumo dizer, eu sou coronel para as minhas negras, tá? Porque eu acho uma loucura aqui no Brasil a gente ficar querendo usar posição para resolver problema diário. Tipo, digamos, se eu chego no hospital, eu falo, eu sou coronel, eu corro o risco do médico dizer qual outra patologia o senhor tem. Então, a gente tem que ser cidadão. Tá? Exatamente. Então, se você é um cidadão e num país respeitável, você vai ter o respeito necessário, independente da sua raça, da sua cor, do seu credo, da sua orientação sexual, do seu ponto de vista, do seu espectro político, você vai ser respeitado. Mas a gente ainda tem que caminhar um bocado para alcançar isso. Né? Bastante.
Então, o que interessa aí, o fato de eu ter passado pelo Corpo de Bombeiros, foi o fato de eu ter passado por um concurso e por um teste de aptidão física, Exatamente. num momento em que eu não tinha ideia do que era um teste de aptidão física, e tenho a chance de discutir aqui com um profissional de educação física altamente gabaritado, no sentido de que o como a educação física pode ser importante para habilitar as pessoas a passar nos concursos e, antes de tudo, mesmo que esse concurso não tenha um TAF, lhe dê condições físicas e psicológicas a resistir a provas de longa duração. Perfeito. É exatamente nesse gancho que eu ia falar, né? Eu não sei como foi no seu concurso, quando você precisou fazer o TAF, se foi tranquilo. Acredito que sim, porque assim, você já tinha um histórico de prática de atividade física, teve pelo que eu conheço, né, um pouco da sua vida, você teve uma infância e adolescência onde você jogou bola, você treinou, então assim, isso já é um avanço, porque Você é sabe qual era a aquilo. posição, né? Você sabe qual é a posição, né, Felipe? Ah, não fala mal porque eu gosto da posição. Eu jogava de teimoso. Eu jogava de teimoso. Eu era tão ruim que a posição que sobrasse, então sobrou uma posição muito especial para mim, e a gente vai falar sobre isso também. Vamos falar sobre isso também. E assim, eu tava dando uma pesquisada, né, melhor a fundo sobre alguns concursos agora, né, recentes. Tem da Polícia Federal, foi o que eu mais foquei, porque assim, na verdade, acho que muita gente busca, né, Polícia Federal pela remuneração, né, lógico, é uma remuneração boa para o policial, e pela importância do concurso também, né, lógico, pela garantia de ser um concurso público no nosso Brasil, que é uma coisa assim que acaba garantindo você, de certa forma, financeiramente, por um longo período, né? Porque te dá uma estabilidade. A gente vive num país instável e, assim, é aquilo. Não vem ao caso a gente levantar a bandeira política, o porquê, do porquê não. Porque eu sempre falo aqui com a galera que o objetivo aqui é trazer material científico, trazer qualidade de conteúdo para as pessoas aprenderem de acordo com o tema que a gente propôs, né? E hoje é falar um pouco sobre o TAF. Eu queria que você falasse um pouquinho também como funciona, Remo, as suas aulas como você monta, qual foi a metodologia mais ou menos que você quis abordar dentro das aulas de matemática e física, porque são fantásticas. Quem nunca assistiu, corre lá, porque tem aula prática, né? Eu costumo falar que aula prática. Não é sempre que é aula prática. Eu achei interessante que Guilherme disse goleiro Remo, né? Já entregou aqui a minha posição, né? E explica muito o seguinte, né? Às vezes, hoje em dia, os goleiros não podem pegar com as mãos bolas recuadas. E eu costumo dizer para os zagueiros, quando me recuam bolas meio divididas, eu falo, se eu soubesse jogar na linha, eu não pegava no gol. Mas vamos lá. Eu separei aqui também o TAF do Corpo de Bombeiros, e a gente pode discutir, para discutir ele também, né, Felipe? Claro, claro. E vamos lá. Primeiro, eu fui moleque. E assim, aquele moleque com vocação suicida. Tipo, pulava de árvore de galho em galho, porque eu achava que era um macaco, até que um dia eu caí de 3 metros de altura, e não sei por que eu não quebrei nada, né? E corria bastante. E a Rede Ferroviária Federal deixou um presente para gente, num lugar que hoje eu não tenho coragem de botar o pé. Porque eu morei na beira de 2 favelas. Eu morei na beira da favela do Muquiço, entre Guadalupe e Marechal Hermes. E morei na favela do Lagartixa. Hoje o pessoal chama de Chapadão. Eu não tenho coragem de colocar o pé onde eu morei. Tá? E a Rede Ferroviária Federal deixou um monte de equipamentos antigos quebrados, né, da rede. Então, a nossa brincadeira, quando moleque, era conseguir atravessar aquilo tudo, dava mais ou menos 1 quilômetro de equipamento, sem colocar o pé no chão em lugar nenhum, e às vezes escalando os muros, escalando os equipamentos do jeito que desce. E ganhava a aposta quem conseguisse voltar 2 quilômetros sem colocar o pé no chão, pulando, rolando e tudo mais. E fica a minha observação
de que a geração atual tem muito acesso às coisas eletrônicas e pouco acesso à atividade física natural, em que torna certos movimentos naturais e que hoje em dia tem que ser treinados. E Verdade. nessa trajetória, eu passei por vários aspectos na minha vida, né? Antes de pensar em ser bombeiro, eu estava fazendo curso de física quando meu pai morreu e tive que fazer algum concurso público e tive que fazer um TAF. E comparando com o TAF atual, ele era um pouco diferente. Tá? De hoje a gente vai ter chance de discutir isso. Então, tive essa fase moleque. Depois, 30 anos sendo militar, fazendo treinamento militar. E é interessante que quando você chega, por exemplo, à posição de capitão, você é mais da ordem do que faz. Então é a hora que o cara tem que ter consciência de uma coisa que eu costumo dizer sempre. Oficial superior que não serve de exemplo não serve para nada. Antes de tudo, um oficial superior tem que servir de exemplo. Então, eu olhei uma foto minha, uma viagem de estudos, e vi que eu estava mais ou menos fofo do jeito que eu estou agora. Hoje eu coloquei uma camisa preta para poder dar uma disfarçada, né? Porque, professor, estou com 110 quilos, né? Então, Vamos estou voltar. voltando a treinar. E hoje, mais uma vez, eu tenho que agradecer a profissionais de educação física. Hoje estou fazendo pilates num espaço local aqui. Quero aproveitar para saudar a Val, que tem um estúdio de pilates aqui em Araruama. Quero saudar meu irmão, Rômulo Noronha, que foi professor de natação, inclusive do Flamengo. Né? Mas tudo bem, Deus perdoa. Você, Kiko, que foi meu personal trainer, Daniele, que foi minha treinadora também, Samaya, Heleno, Sdru, que era professor de educação física lá em Cordeiro. Saudar todos os professores de educação física. É um espaço fundamental. Educação física é fundamental para a formação do cidadão. Entre todas as coisas que a gente faz, a educação física ensina algo fundamental para as pessoas, que é aprender a perder. Então, quando você tem educação física de maneira certa, você tem a chance também de entender que na vida a gente perde. A gente perde pai, a gente perde mãe, e a gente pode perder coisas menos importantes, como uma partida de algo desportivo. A gente perde chance de ter bons empregos, a gente perde, às vezes, chance de concurso. Então, fica a metáfora de que tanto a atividade física quanto conseguir os seus objetivos na vida não é corrida de 100 metros rasos, é maratona. É dia sim, dia também. Pode acabar a live aqui, né? Perfeito. Eu só tenho que agradecer pelo carinho, lógico. Acho que assim, é bom você puxar esse gancho, porque infelizmente ainda temos profissionais que não veem a profissão dessa maneira. E é legal quando a gente tem um reconhecimento externo para que a gente entenda também qual é a nossa posição, né? E para que os profissionais, que se tiver algum profissional assistindo aqui, entenda que ele é sim importante em vários aspectos da vida do ser humano, né? O bom profissional, costuma dizer isso, ele treina a pessoa como um todo, ele não treina só aquele físico, ele não treina só aquela estrutura, mas Desculpa, ele Felipe. também auxilia nessas questões psicológicas, como você está citando aí, né? Você... Me perdoa, Felipe. A Aninha me treinou para eu não te interromper. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, que é um Deu vontade. testemunho. Você me levou de 110 quilos em um momento de sedentarismo, que eu tinha acabado de sair do Corpo de Bombeiros, e uma sensação de que eu estava derrotado, a 98 quilos e um treinamento do qual eu me orgulho muito. 3 profissionais de educação física me fizeram treinamento de goleiro. Um foi você me abandonou por um bom motivo. Você casou com uma mulher maravilhosa e teve que ir para Niterói. Depois o Maurício me treinou também por um tempo curto. E depois o Heleno, que é outra figura humana espetacular. Então, o Heleno me treinou no momento em que
eu precisava de um apoio psicológico enorme, porque eu estava passando por problemas sérios de saúde na família. E vivemos momentos de força, luta e emoção em que fazer o treinamento físico se refletiu em minha vida, que a força que eu precisava ter para poder superar a situação se refletia na atividade física que eu estava fazendo naquele momento. Então, meu abraço carinhoso também para o professor Heleno e para todos os profissionais de educação física. Não, com Desculpa aí, certeza. gente. Com certeza. Obrigado, quero te agradecer. Obrigado mesmo. Eu fico emocionado porque, assim, é para isso que a gente... Para isso que a gente estuda, sabe? Não é à toa que a gente tem na nossa disciplina psicologia, né? A gente tem que passar por várias adaptações até se tornar um profissional de educação física. E tem que valorizar, porque é muito bom você poder ajudar as pessoas. Eu estava falando na live anterior com o Marlon sobre pessoas, né? Principalmente nesse período que a gente está passando com essa doença que infelizmente está assolando uma grande parte da população e está levando uma grande parte da população. E eu tenho alunos que me relatam exatamente isso, que assim, só se sentem bem quando estão fazendo atividade física e que já não sabem mais o que fazer por estar parado em casa e não ter como fazer atividade física. E realmente ruim, sabe, para a gente ouvir isso, mas também gratificante em saber que o nosso trabalho ele é reconhecido de alguma forma. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Aí, assim, não cortando, lógico, assim, a gente tem como falar bastante sobre isso. Vou só puxar para o TAF aqui de novo e vou falar sobre a questão de você ter comentado, né, que você teve uma infância onde você tinha maior acesso à atividade física, né, do que hoje a grande maioria dos adolescentes, dos jovens e adolescentes. Lógico, o avanço tecnológico teve grande influência em cima disso. A tecnologia hoje propicia muita coisa sem você precisar sair de casa, sem precisar levantar do sofá. Então, hoje a criança, ela mal anda, ela já está com o tablet na mão, já sabe até mexer, sabe? Entende? Então, assim, é isso que você falou. O que você tinha, na verdade, era maior consciência motora. É basicamente isso. Então, assim, para você, os processos que são feitos durante um treinamento para o TAF, uma adaptação para o TAF, eles foram encurtados. Porque aí você foi lá no histórico, né? E buscou tudo aquilo que você já tinha de conhecimento com relação à agilidade. Intuitivo. Exato. Você tinha força, você tinha velocidade, você tinha equilíbrio. Então, assim, é basicamente o que você precisa para cumprir determinada tarefa. No caso do TAF, uma tarefa que te leva a passar num concurso. Mas para você cumprir determinada tarefa com êxito. E assim, sem ter que precisar se preocupar com outros segmentos dentro da atividade física para conseguir chegar naquele objetivo. Então, assim, se você tem uma prova, hoje no TAF a gente tem aí, se eu errar, você me corrige, né? No do bombeiro. Varia de instituição para instituição. Isso, eu separei aqui a atual do Corpo de Bombeiros e vou puxar da memória também para ver as pequenas diferenças que há e também a diferença do teste de aptidão física que havia na época pós-ingresso, que era mais pesado. Entendi. Por favor, porque aí você vai estar me ajudando. Eu peguei algumas coisas básicas aqui. Basicamente, eu vi aqui corrida de meio fundo, né? 2.400 metros em 12 minutos. Esse é mais ou menos um padrão, não é isso? Exatamente. Vi natação, que são 50 metros em 55 segundos. Para o CBMERG, 60 segundos. 60 segundos. A mesma coisa. Tá. Flexão na barra, né? A barra fixa. Movimento de barra quantas fixa. Repetições? Quantas repetições você tem? Mínimo de 3 repetições. Idêntico no CBMERG, 3 repetições. Mínimo de 3 repetições. O abdominal, 35 repetições. Idêntico em 1 minuto. Em 1 minuto, exato. E a corrida de velocidade, 100 metros em 17 segundos. Idêntico.
É isso, E não é? aqui também, e o CBMERG acrescentou salto horizontal de 1,5 m, que, desculpa, desculpa, é ridículo, tá? 1,5 m Eu vi, poxa, é assim, eu vi, eu vi. é a pessoa que está mal se jogar no chão pô, brincadeira, mas enfim, Enfim, tem algumas. Eu não sei, Remo, mas variações. na Polícia Federal tem diferença de pontuação e de distância para homens e mulheres. Eles dividem em Sim, algumas. E Gisele está perguntando aqui se havia diferença no edital antigo. Eu vou falar sobre isso também. Vamos lá. Entre homens e mulheres, eu não tenho certeza, mas eu tenho a impressão aí que falta conhecimento jurídico, que por questão de equinamilidade, meu Deus do céu, a palavra não saiu, e por questão de igualdade, o TAF tem que ser um só. Então, eles colocaram o TAF um pouquinho abaixo. Mas, por exemplo, quando é flexão de braço, não, mudou sim, Gisele, eu vou falar sobre isso. Quando é flexão de braço, as mulheres têm o direito de colocar o joelho no chão. Tá? Então, por exemplo, há pequenas diferenças, e diferenças entre homens e mulheres não é algo para ser negado, é algo para ser celebrado. Aí deixa eu abrir um parênteses, porque uma das coisas que eu tive que fazer quando esse cara casou foi justamente avisar ele que ele corria o risco de a pessoa que ia celebrar o casamento dele falar que a mulher tinha que ser submissa. E eu Verdade. conheço a mulher. Eu conheço a mulher dele. Eu fiz um texto desse tamanho. Aí a mulher dele me obrigou a ler o texto durante o casamento. Para simplificar a história, eu vou dizer para vocês o seguinte. O homem foi feito primeiro porque o protótipo é feito anteriormente ao produto final melhor acabado. Então, dito aqui por um admirador das mulheres, as mulheres são superiores, são melhores e, assim, eu babo pela beleza, pela força e pela coragem que elas têm. Então, eu acho que o homem que não tem a compreensão de que a mulher é melhor, ele tem algo pequeno, de pouco volume, de pouco comprimento, e esse órgão é o coração. Tá? Então, um homem que tem um coração grande o suficiente entende o que é a grandeza de uma grande mulher. Tá? Me assustou agora, E tá, Remo? Falei, eu não, tive não. grandes mulheres. Eu tive grandes mulheres na minha vida, né? Minha mãe, minhas irmãs, minha sogra, minha esposa, minha filha, minhas alunas, minhas amigas. Então, eu sou rodeado por grandes mulheres e tenho que reconhecer a força delas. Quanto a ser bombeiro, eu digo o seguinte: qualquer um, na minha visão, pode ser bombeiro militar, qualquer um, desde que seja capaz de, nesse espaço aqui, que tem o que 15 metros quadrados, se eu me jogar no chão, a pessoa colocar uma roupa de aproximação, colocar um cilindro, ela for capaz de me retirar, mesmo que esteja arrastando daqui do local. Porque a força física, porque a estamina, porque a condição física é fundamental para um bombeiro militar, é fundamental para um bombeiro civil. Então, não se trata de ser homem, mulher, ateu, religioso, negro, branco, hétero, homo, seja o que quiser, seja o que você bem entender na sua vida, mas em determinadas condições, para determinadas posições, é necessário condição física. E é fundamental, por exemplo, hoje, eu vejo a questão da natação. Tá? Na minha época, já puxando a questão das diferenças das atividades físicas, a natação bastava que o cara mostrasse ser capaz de atravessar ida e volta uma piscina de 25 metros, que era a piscina da Esfal na época. Então, você ter simplesmente contato com a água e não se apavorar. Então, você poderia atravessar a piscina no nado cachorrinho, né? Você sabe, aquele nado cachorrinho, nada impedia, não tinha limite de tempo.
Porque a ideia era de que o cara com treinamento ia aprender a nadar lá dentro. Hoje, exige 1 minuto, ou seja, o cara tem que saber nadar um nado básico, nado crawl, né? O meu irmão, que é professor de educação física, poderia falar um pouco melhor sobre isso, porque ele treinou lá no Flamengo, né? Então ele poderia ensinar isso sobre um pouco mais. Mas atravessar uma piscina de 50 metros em 1 minuto é para quem nada até com cabeça para cima, né? Ou seja, não é uma exigência do cara que vai ser mariner. Para que o teste de aptidão física ele é diferente para entrar para o teste de aptidão física, por exemplo, em corpo de bombeiros, para quem vai fazer salvamento em altura, para quem vai ser paraquedista, para quem vai ser forças especiais, para quem vai ser fuzileiro naval, que aí você vai ter um nível de exigência maior. Então, a gente acredita que 2.400 metros em 12 minutos é o cara ter disposição para correr, natação em 50 metros, é saber nadar o básico. O cara fazer 3 barras, em alguns concursos, você conseguir ficar pendurado na barra 1 minuto, é força moral, né? Abdominal 35 em 1 minuto também é força moral. Salto horizontal, me desculpa, é ridículo, né? E corrida em velocidade de 100 metros em 17 segundos também, né? Então, o que acontece é o seguinte, a sociedade tem que buscar meios para poder abrir espaço para as pessoas que não têm, que têm necessidades especiais, e a gente lidar com o dia a dia com pessoas de necessidades especiais. Mas se você vai fazer um TAFA para ser policial, para ser bombeiro, para ser das Forças Armadas, ou mesmo, por exemplo, para ser gari, tá? Você precisa ter uma condição física compatível com aquilo. E a importância também da educação física para um treinamento intelectual muito pesado, né? Então, estou lá no canal, dando aula de física e matemática, tenho uma rotina, todo dia eu trabalho de 4 a 6 horas aqui, aumentando as aulas e patati patatá, e espero que o aluno tenha mesmo estamina. Diferente, porque o cara que está fazendo concurso, ele tem que estudar como quem trabalha. Ele tem que estudar 8, 10, 12, 14 horas por dia. Então, ele tem que pensar também em ter intervalos de descanso. E tem que pensar em fazer atividade física, mesmo que não tenha TAF, porque a atividade física vai dar condições dele superar o estresse de fazer uma atividade tão cansativa durante tão longas horas. E se o cara vai lidar com uma prova como o Enem, se o cara vai fazer uma prova do Enem, por exemplo, 6 horas numa cadeira lá, cansa o cara. Então, se o cara tem uma condição física melhor, ele tem uma condição melhor de lidar com a prova, mesmo nas condições intelectuais. E assim, é dito de cadeira, porque você vai combater um incêndio, às vezes a sua decisão é combater um incêndio de dentro para fora. Então, tem uma questão técnica que eu não vou discutir aqui. Então, em determinado momento, eu vou lá, vou combater um incêndio de dentro para fora. Então, eu estou numa condição estressante, com menor oxigenação, eu vou ter que trabalhar rastejando o tempo todo, eu vou estar molhado, eu vou estar desgastado, em uma condição que vai me exigir força e estamina para poder suportar uma condição daquelas. Então, é também o fato de que teu raciocínio começa a ratear. Todo mundo é capaz de perder um gol. Mas poucas pessoas têm capacidade de perder um gol com a qualidade que o Pelé perdeu. Pelé é mais famoso pelos gols que ele perdeu do que pelos gols que ele fez. Por isso eu jamais condeno um bombeiro que erra quando está lá no incêndio, porque é muito difícil, gente. E uma das coisas que você precisa para poder superar essa condição é a sua condição física. Desculpa o monólogo, Felipe. Verdade. Eu estou lendo aqui, puxando o gancho sobre isso, sobre a questão de fazer atividade enquanto estuda, enquanto você precisa, né, da atividade para poder ter um raciocínio mais rápido, te ajudar com relação a essa questão do raciocínio. O João Vitor Ascioli aqui mandou para a gente treinar físico enquanto estuda ou só treinar físico depois de fazer a prova. Cara, eu acho que treinar físico o tempo todo.
Sempre, né? sempre. Sempre, sempre. O Antes, que pode fazer, né, lógico, Felipe, é você mudar a intensidade, que é outra isso aí. história. Exato, exato. Mudar a intensidade, mudar o estímulo, mudar a proposta, né? Lógico, tudo vai depender do que você precisa naquele momento. No caso aqui do concurso, puxando aqui para o concurso, o que acontece? Muita gente deixa para começar a fazer a atividade do concurso no período pós a primeira prova, né? Muita gente faz isso, muita gente faz isso. E, cara, me corrige se eu estou errado, Remo, mas eu li que o TAF do bombeiro hoje tem um índice de reprovação de 20,6%. Olha só, repara o seguinte, Felipe, é, a prova do Corpo de Bombeiros hoje, ela tem uma característica diferente da época que eu fiz. Tá? Eu até publiquei recentemente a minha foto em 1984. Se você entrar no meu Insta aí, né? Remo, não sei, cara, eu não sei qual é o meu Insta. Coisa de velho, tá? Depois, Felipe, me ajuda aí e mostra aí qual é o meu Insta para os amigos. Eu mostrei a minha foto em 1984 e mostrei a minha foto em 1986. Em 86 eu estava prestando continência para o governador de estado, Leonel de Moura Brizola, porque eu fui o primeiro colocado do concurso do CBMERD. Em 1984 eu tinha uma cara de nerd. Tá? Você pode juntar mais ou menos o Sheldon com o Leonard do The Big Bang Theory. Então, o que me salvou de ser um nerd total foi ter tido uma infância ativa e gostar de pegar no gol. Né? Mas, tirando isso, eu era um nerd típico. Tá? Tipo de ter dificuldade de conversar com as pessoas, porque eu só falava de assuntos de estudo. Então, uma coisa que eu não tinha percepção na época era que se eu fizesse meia horinha de atividade física por dia, eu ia estudar menos estressado e ia conseguir melhor rendimento. Eu pensava que eu tinha que estudar no meu limite, eu tinha que estudar até os olhos arderem. E assim, o meu exagero ficou claro que eu precisava de uma média de 4 para passar. E repara aqui, que é uma coisa muito diferente. A prova do CBMERG hoje, o pessoal está passando com média 9. Para passar, na minha época, a média era 4. Aí você fala que assim, muito mais fácil. Só que a prova era absurdamente mais difícil. Então, me favorecia, porque o Felipe me conhece, quando eu pego no gol, eu sou capaz de tirar uma bola de mão trocada e no momento seguinte tomar um frango. E é uma característica pessoal minha. Eu sou um cara que acerta cálculo integral diferencial e digo que 1 mais 1 é igual a 11. Se você acompanhar no canal, de vez em quando tem um ups, peraí, eu errei aqui na conta, deixa eu voltar. É uma característica pessoal minha. Então, um outro detalhe que eu quero falar, autoconhecimento. Você tem que saber quem você é antes de fazer um concurso, para poder atacar as suas maiores deficiências. E na época eu não tinha percepção de que eu tinha que manter uma atividade física regular durante isso. Então, a única coisa que eu fazia era no sábado ser goleiro do Palmeirinha lá em Guadalupe. Tá? Que, de certa forma, me salvava aí de ter alguma atividade física minha. Na época, as diferenças do TAF era de que não tinha barra, tinha que subir 6 metros em corda lisa. E corda lisa tem um detalhe muito interessante. As pessoas pensam que é braço. Corda lisa é, antes de tudo, abdominal. A ideia é de que você faz movimentos muito curtos com a mão e faz movimentos com o pé que na verdade, são esforços de abdominal. Então, eu fui no quartel do Humaitá, né? E lá um sargento me ensinou a subir na corda lisa e eu não tive grande dificuldade, até porque, diferente do cara de 110 quilos, na época eu tinha 70 quilos, né? E era razoavelmente, sempre fui razoavelmente forte, então era fácil subir no corda na época. Então, uma das coisas que você tem que pensar é atividade física regular e você não se perder na questão da alimentação. Durante a pandemia, eu passei de 98 quilos para 110 quilos, porque eu sou muito indisciplinado para comer e gosto de uma garrafa de vinho. Então, acabo comendo alimentos muito calóricos, fico tomando bronca da minha esposa o tempo todo. Se por um acaso eu fosse um pouco mais disciplinado com a alimentação, não teria tanto problema, porque eu basicamente gosto de atividade física. Eu uso a atividade física para me desestressar, porque eu sou uma pessoa muito acelerada.
porque senão eu vou ficar o tempo todo fazendo aula de física e matemática, porque a minha preocupação é que meus alunos precisam das minhas aulas, patati patatá. Então, a atividade física, ela sendo feita de uma maneira constante e de maneira coordenada, melhor. Se por um acaso você não tem a oportunidade de ter um profissional maravilhoso como o Felipe, e você quer fazer atividade física, faça a atividade física que te torna mais confortável. Muito parecido com estudar inglês, a atividade física te dá a chance de fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de jogar bola, jogue bola. Se você gosta de nadar, nade. Se você gosta de correr, corra. Se você gosta de andar, ande. Mantenha o seu corpo em movimento. E quando você for procurar um profissional para poder te orientar, você vai ter menos deficiências para lidar com algo, porque o concurso avisa assim, ó, abriu o concurso, lá daqui a 3 meses tem lá. Aí você está obeso, você está totalmente fora de forma, você está longe dos resultados esperados e você vai ter que correr atrás desesperadamente em um nível de estresse que não vai valer a pena. Enquanto que se você fazer atividade regular, com orientação, obviamente, 1000 vezes melhor. Tá? Então, eu hoje tenho a percepção do quanto o alongamento é importante. Né? Tem que agradecer a Val lá no Pilates, porque eu tinha uma dificuldade enorme de me alongar, o Felipe sabe disso. Gostava muito de fazer treinamento de força, pegar no supino, poxa, 110, 120 quilos, e depois não queria me alongar. Aí a Aninha depois ficava falando, Remo, você pega 120 quilos no supino e depois não consegue segurar um prato. Então, eu cheguei a um momento de começar a encontrar um equilíbrio, que é esse momento agora da maturidade. Pessoal, eu sou um novo velho. Infelizmente, nós perdemos muitos velhos aí, e vocês vão ter que lidar com esse velho, com esse quase 60 aqui, que está aprendendo recentemente a importância do alongamento. E assim, é muito interessante você falar isso, porque é justamente isso que acontece com relação à preparação para a atividade física. Eu até separei alguns tópicos para falar sobre, que é... A gente está divagando a beça, não vamos fechar essa live, Felipe. Não, vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque eu separei alguns tópicos que foram os seguintes. Primeiro, precisamos saber qual é o sexo da pessoa que estamos atendendo. Lógico, isso faz diferença biológica, né? O segundo é histórico de atividade. Justamente isso que você acabou de falar. Que é se já praticou ou se pratica atividade física. Então, quando a gente pega um indivíduo, ou o indivíduo se predispõe a fazer uma prova onde tenha o TAF, então ele tem que analisar justamente isso. Ele tem que analisar se ele tem um histórico de atividade física e se ele não tem, que ele precisa rapidamente começar a se encontrar nesse mundo. Ô, delícia, essa é qual? Tiquitita? Essa é Tiquitita. De vez em quando eu mostro ela. A graça. Ela é uma graça. Então, e assim, a pessoa justamente entender que talvez seja o momento dela começar a fazer a prática da atividade física. Colocar a prática. Essa é a... Nica. A Lau não está por aqui. Desculpa, a Lau está lá no quarto com a Jéssica. Então, e é justamente isso. Aí, logo em seguida, eu falo sobre a avaliação física específica. Então, quando a gente pega um indivíduo e começa a treinar ele, a gente precisa fazer uma avaliação física específica. Com relação às adaptações, quais são essas avaliações? Cara, você nada alguma coisa? O que você nada? Vamos nadar. Eu preciso saber, primeiro, como é o seu nível na natação. Você já corre, já tem o hábito de correr? Sabe correr? Porque é muito complicado com relação ao TAF você simplesmente chegar lá e distribuir uma carga de exercício para aquela pessoa e aquela pessoa ter que virar um super atleta dentro de um período curto de tempo. Então, é bom você falar isso. Tudo depende daquele histórico. Então, se você hoje não pratica atividade física e tem vontade... Desculpa, Felipe, mas simplificando. O momento que a pessoa procura o profissional, ela tem que fazer uma avaliação, você tem que fazer uma anamnese e fazer um pré-teste para saber aonde a pessoa está, saber aonde a pessoa tem que chegar. Exato. E programar o treinamento dela para ela poder chegar com sobras aonde ela quer. É isso que a gente está falando. Exatamente isso. É basicamente isso. E assim,
ter esse ex-atleta ou esse ex-praticante de atividade física facilita muito esse trabalho. Facilita muito. Tive alguns alunos aqui que foram fazer até a prova, vão fazer a prova do bombeiro, e eu ajudei a preparar um rapaz, e estava ajudando a preparar um rapaz um pouco antes da Põe ele para estudar pandemia. física e matemática comigo lá no canal Remo Noronha. Vou mandar ele para lá. Vou mandar ele para lá. E ele tinha dificuldade na corrida, dificuldade assim, bem grande na corrida. Ele não conseguia cumprir aquele tempo dentro do esperado. Ele Era o tinha. 2.412? Não, 2.412? isso, exatamente. Ele não conseguia cumprir. Ele estava muito abaixo. Então, ali ele teria uma dificuldade grande de conseguir melhorar isso. Então, o que a gente fez? Uma manobra de treino para poder melhorar isso. Primeiro, eu precisei saber o que ele gostava de fazer e o que ele não gostava de fazer. Ele gostava de fazer canoagem. E na academia, a gente tinha um aparelho de remo que a gente utilizou para poder melhorar a condição cardiovascular dele. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a treinar ele numa coisa que não tinha nada a ver com a corrida e comecei a preparar o pulmão dele, né? Preparar a parte cardio dele para suportar aquela distância. Porque quando a gente fala de corrida, por exemplo, são vários fatores que determinam o sucesso naquele tempo ali. Você tem que ter velocidade, você tem que ter resistência, né? Porque você está fazendo um TAF e se você não resiste àquilo ali, você pode prejudicar talvez num próximo exercício, apesar de ter um tempo de descanso, você pode prejudicar sim. Você tem que melhorar essas condições. Trabalhamos exercícios voltados para a parte do core, que é a região abdominal, coluna. A gente trabalhou muito isso, porque isso é extremamente importante para um todo. Para você melhorar inúmeros exercícios. Flexão, abdominal, barra, enfim. Treine a região do core, que é a região abdominal, região de coluna. Treinamos bastante isso. E, por fim, a gente foi para a rua. Por quê? Na esteira eu não conseguia Quanto tempo correr. você demorou nesse processo inicial, Felipe? Oi? Quanto tempo você demorou nesse processo inicial? Remo, o processo inicial de adaptação com ele foram de pelo menos 15 dias. Ele no caso, Entendi. para começar a se adaptar. E agora ele já corre, ele está se preparando. Lógico que agora a gente tem. Eu estou falando de uma pessoa que separou 2 anos da vida dele para se dedicar a uma prova. E a partir daí, lógico, mudar os hábitos, porque é aquilo que você falou. Ele ficou só na prova, né? Ele ficava só no exame intelectual, né? Exatamente. E outra, ele está se preparando para uma profissão que exige isso dele o tempo todo. Você mesmo disse isso no início, né? Lógico. Você precisa ser forte, você precisa ser resistente, você precisa ter uma concentração muito grande. Então, assim, lógico, eu não estava preparando o indivíduo só para a prova, eu estava preparando ele para o cargo, né? É muito isso também, muito dentro disso que a gente tem que focar. Preparar o indivíduo não só para a prova, mas para o cargo. Porque se ele necessita daquela prova inicial para entrar naquele concurso específico, provavelmente em algum momento será necessário que ele utilize algum daqueles meios que ele precisou para passar na prova para poder ter sucesso dentro da profissão. Isso é fato, né? Lógico. Civis pacem para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Exatamente. Exatamente. Aí falei também aqui, Remo, só para não me estender muito, para você falar um pouco mais para a gente sobre o concurso, organização de tempo. Cara, é exatamente aquilo que você falou. O concurseiro, ele estuda muitas horas a parte teórica e ele basicamente não tem tempo realmente para poder fazer o físico. E às vezes ele está muito exausto, a ponto de querer descansar nesse momento. É aí que tá. Você tem que ter como válvula de escape uma parte do seu tempo destinada à atividade física. Isso para a vida. Isso não é só para passar na prova, isso para a vida. Né? Felipe, deixa eu abrir um parênteses aí, porque eu acho que você tocou num ponto fundamental, que é o seguinte. As pessoas acham que a gente aprende só quando está estudando. Tá? Uma das coisas fundamentais para o concurso é a pessoa dormir bem. Porque está comprovado que a memória ela funciona, em parte, organizando as conexões neurais que você faz durante o sono. Então, virar
à noite para fazer uma prova específica, eu fiz isso uma vez na vida, e, por incrível que pareça, como aluno de inglês. Teve provas profissionais no Corpo de Bombeiros, e eu estava fazendo um cursinho de inglês em Nova Friburgo. Eu nunca tinha virado noite estudando. E como eu fiquei a semana inteira no Rio de Janeiro acompanhando as provas profissionais dos bombeiros de Nova Friburgo, tantas vezes campeões, a tropa de Friburgo foi um orgulho enorme ter trabalhado com eles. Eu cheguei no cursinho de inglês e o professor falou assim, Remo, voz passiva e reported speech, né? Aí eu falei, professor, eu vou passar, porque eu não tive tempo de estudar. Ele falou, pega essa apostila e estuda. Eu vou fazer uma prova extra amanhã. Gente, eu tinha que trabalhar durante o resto do dia e tinha que trabalhar o dia seguinte para poder fazer a prova na noite. O único jeito que eu tive foi virar à noite. Então eu aprendi voz passiva e reported speech. Como é que é isso em português? Me ajuda. Discurso indireto em uma noite virada. Então, a noite virada, ela serve para você fazer uma prova, mas ela não serve para fazer um concurso. É como você dar um sprint. Então, não é uma coisa que você não possa fazer de jeito nenhum, mas você não deve fazer. O ideal é você ter um passo constante, estudar de maneira constante para poder chegar lá diante de um planejamento. E nesse planejamento você tem as suas horas de descanso, suas horas de atividade física e uma coisa boba também, né? Durante a sua hora de estudo, separar 10 minutos para xixi, café, chiclete. Desculpa, eu não entendi. 10 minutos para xixi, café, chiclete. Você falou tão rápido, xixi, café, chiclete. É. Não, perfeito, perfeita colocação, porque é justamente Ó, isso. já está perto da despedida, hein, Felipe? Nós temos minutos antes de completar a hora da live. Não, eu acho que Temos tem uma hora de como. live? É uma hora só? Não, tem como passar um pouco. A última live teve 70 e alguns minutos. Mas Ah, não então vamos tá. estender muito também para a gente não atrapalhar muito o Até pessoal que está aqui porque eu sou assistindo. chato a beça, ninguém me merece. Então, E olha que assim, a Aninha falou para eu não te interromper. relaxa, relaxa, fica à vontade. Você tem muito a agregar, Remo. Aí eu falo aqui, logo em seguida, para a gente, fechando essa questão do tempo. É exatamente isso que acontece. As pessoas não programam o tempo antes de começar alguma coisa. Elas simplesmente começam. Aí acontece exatamente isso. Você está sobrecarregado de coisas a fazer e você não consegue cumprir tudo aquilo dentro do prazo necessário. Então, programar é o que há. Volume gradual de intensidade. Eu falo muito sobre isso. Eu coloquei alguma coisa escrito aqui. Teve uma aluna que perguntou sobre musculação. Musculação é interessante e se encaixa aqui também. Por que volume gradual de intensidade? Justamente dentro daquilo que eu falei com você. Preparei o rapaz dentro de 15 dias para ele começar a correr. Ele tinha tempo para isso. Tem gente que não tem tempo para isso, então a gente tem que diminuir esse tempo. Mas o que a gente não pode pular são as etapas básicas do treinamento físico, né? Que é colocar um volume gradual de intensidade. Então, eu não posso simplesmente chegar e descarregar um volume muito grande de intensidade naquela pessoa, porque o corpo ele precisa de adaptações. Eu acho que, voltando para o nosso treinamento de goleiro, né, Remo? Quando a gente começou, você não conseguia correr 50 metros, porque Eu você pulava se em sentia câmera lenta. cansado. Eu me sentia, Felipe, dava a impressão de quando eu pulava, era o tempo Matrix, né? A bola entrava, assim, dava tempo de olhar, a bola entrando. Né? Exatamente, Você assim. tem aquele vídeo que você fez com a camisa preta e Tenho, branca, depois com a tenho, camisa preta e amarela, mostrando a tenho, diferença tenho. deles. Tenho. Depois eu Ai, vou meu colocar aí para Deus. você postar essa live Ai, no vergonha YouTube. alheia. Tenho, do antes e depois. Eu tenho aqueles vídeos do antes e depois, que você não conseguia Ai, sair do aquele chão. treinamento com a camisa preta e branca é horrível. Nossa Senhora. E assim, e aí que tá, né? A gente pega o indivíduo, às vezes, sedentário, e ele tem um nível intelectual bom para passar nesse tipo de teste, porém, o físico do cara tá necessitando de ajuste. Você precisa ajustar aquele físico para passar na prova física também. Então, o que acontece? Por que eu falo de volume gradual de intensidade? Você vai aumentando gradualmente a intensidade até com que aquele indivíduo consiga chegar no objetivo dele.
E é importante analisar lá em cima quais são as melhores, lá na anamnese, quais são as melhores aptidões desse indivíduo para atividade física. Talvez seja um cara que ele nade muito bem, mas ele não tenha a maior velocidade na corrida. Então, é aí que a gente vai adaptar o treino. Eu vou treinar mais o que ele é menos apto a fazer e vou continuar dando estímulo naquilo que ele é bom, porque se ele pode utilizar aquilo que ele é bom para poder melhorar algum aspecto físico, então aquilo também é interessante para eu poder conseguir chegar ao objetivo naquela outra parte do treinamento que ele não tem tanta facilidade, né? O exemplo da natação. Se ele é bom nadador, vamos nadar. Se ele gosta de remar, bora remar. Eu preciso de um cardio trabalhado para que eu não precise me preocupar com o seu cardio na hora da sua corrida. É um cara que aguenta o tranco. Então vamos lá. Eu vou me preocupar com aspectos motores. Como ele está correndo, como ele está colocando isso em funcionamento, como ele está colocando o motor para funcionar. Então, falo muito sobre isso. Dentro da musculação é sim importantíssimo. A gente não pode descartar a musculação, assim como o alongamento, como você disse. Chega uma parte da nossa vida que as coisas vão ficando meio enrijecidas e a gente precisa movimentar, porque começa a doer. Então, o alongamento é extremamente importante até para prevenção de lesão, porque se você faz você vai fazer um teste, você não pode estar na beira do teste com uma lesão no joelho, você não pode estar na beira do teste com uma lesão no seu ombro, porque isso vai te prejudicar absurdamente. Então, gradualmente vai aumentando a intensidade para justamente também não gerar esse tipo de lesão. E trabalhar Felipe, o corpo como um todo. Pode falar. Deixa, a Aninha vai me bater quando ela Não, vai nada. Fica à vontade. Fala que eu deixei. Cara, o ser um homem mandado por mulher é complicado. Mas vamos lá, deixa eu falar uma coisa fundamental aqui, que é o seguinte. Você consegue imaginar coordenar 4 pêndulos para você saber velocidade e posição de cada um desses 4 pêndulos simultaneamente? Vamos lá, movimento harmônico simples, tá? Você tem como calcular o período, que tem proporcionalidades com aceleração da gravidade. Você consegue coordenar 4 pêndulos ao mesmo tempo? A gente faz isso quando anda. Mãos e pés funcionam como pêndulos enquanto você anda. Então você tem que coordenar de tal forma a encontrar equilíbrio entre pé esquerdo e mão direita, mão esquerda e pé direito, que são pêndulos que têm comprimentos mais ou menos aproximados para que você tenha períodos mais ou menos iguais. O lance é que se eu jogar essa caneta aqui e pedir para você calcular a trajetória, provavelmente você, que não é de exatas, vai sofrer para poder fazer as contas de alcance, altura máxima e tudo mais. Mas mesmo quem não é capaz de fazer essas contas, consegue pegar essa caneta no ar. O nosso corpo, ele tem uma inteligência própria no que se trata de espaço, tempo e coordenação. Parece ser uma coisa fácil, mas o ser humano demora, em média, 1 ano para aprender a andar. E a gente não tem a percepção de quanto a coordenação é importante. Então, vamos lá. O Bebeto faz um gol de voleio, né? Poxa, Copa de 94, Bebeto conseguia chutar uma bola no ar, como poucas pessoas conseguem fazer até hoje. Então, é um espetáculo de coordenação e noção de espaço-tempo. O teu corpo tem isso, mas para o teu corpo ter isso, você precisa de treinamento. E era essa a conversa do treinamento de goleiro, em que a minha física, que não tem educação, e a educação física do Felipe, tinham que se coordenar para poder fazer um cara que na época tinha o quê? 54 anos de idade, poder voltar a treinar como se tivesse 18. Perfeito, perfeito. E Remo, só para responder aqui, 2 pessoas que mandaram perguntas aqui, né? Melhor treinar antes ou depois de estudar? Melhor treinar quando você tem tempo para treinar. O real é isso. Se você só tem tempo de treinar depois que você estuda, então assim faça. Se você só tem tempo de treinar antes de estudar, assim faça. O que você não pode deixar é de treinar. Então, assim,
Com relação ao tempo, você tem que organizar para que seja produtivo. Tudo, tanto o estudo quanto a atividade física. Se a atividade física, porventura, vir a atrapalhar o estudo, porque foi muito exaustivo e você não consegue realmente ficar estudando, então organize para treinar depois do estudo, porque talvez o seu corpo reaja melhor assim. Então, depois que você estuda, você vai lá e gasta o estresse do dia, né? O estresse do estudo, porque estudar estressa sim. Então, adapte de acordo com o que for melhor para você. A Ingrid fez aqui uma pergunta, né? Uma dúvida sobre essas questões de adaptações do corpo. Quais fatores podem influenciar na prática de atividade física do TAF? É muito específico, né? É assim, depende muito de qual TAF que você vai fazer, de quais exercícios você vai executar dentro do TAF. Mas, basicamente, o TAF ele é composto por exercícios que exigem força, agilidade, resistência e muitos deles flexibilidade. Então, assim, de certa forma, você tem que treinar e é justamente no que eu falo aqui no finalzinho. Então, acaba Posso dar uma encaixando bem. simplificada, Felipe? Me permite dar uma simplificada? Sim, sim, claro. Os maiores desafios que eu percebo é fazer a barra, tá? E tem uma questão também de pegada, né? Se a pegada é pronada ou supinada, tem que saber no concurso se tem essa exigência, tá? E você pode fazer exercícios no pulley com a progressão necessária para poder chegar lá. E o outro é da corrida que o Felipe acabou de fazer, né? Então, depende do aspecto físico da pessoa. As pessoas mais fortes e mais pesadas vão ter dificuldade de fazer barra, por exemplo. A Exato. pessoa... era interessante, eu via na academia um cara que era maratonista. Ele não conseguia pegar 15 quilos do supino, ele pegava 100 e tal, mas não tinha condição de correr perto dele. Então, entender passa muito também pela questão do autoconhecimento. Você saber Exato. quem você é na hora de treinar para poder saber quais são os desafios com os quais você tem que lidar. A Ingrid fala aqui que o desafio dela, no caso, é a flexão. Fazer flexão. E realmente, Aí, não é só o aí dela, né, de muita gente. dá pra pessoa ir evoluindo no supino, né, Felipe? Exato. Você tem... Começa só com a barra, põe um Hoje você quilinho, tem vai equipamentos... indo, até fazer uma força compatível, né? Perfeito. Perfeito. Inclusive, é uma conta que dá para fazer, né? Uma questão de física, né? Você vai estar assim, então você calcula sua massa, calcula onde está o centro de gravidade, então você pode saber qual o esforço que pode fazer. Outro dia, por exemplo, Felipe, estava fazendo rosca, aí a Val, né, que é minha professora atual, falou que assim, vamos aumentar a carga. Aí ela tinha umas cargas que eram longas, então eu passei a pegar a carga assim, que aí eu aumentei o braço de apoio. Então, o profissional que vai te acompanhar, a Ingrid, né, ele tem condições de, pelo conhecimento que ele tem, ir adaptando os exercícios necessários até você chegar ao ponto que você está. E da mesma forma que Exato. no concurso, se você precisa tirar 8 em matemática, você vai estudar para tirar o 10, porque um erro ou outro no concurso é natural, pelo estresse, pela dificuldade, pelo tempo da prova. A atividade física também é interessante, que você chegue a um nível um pouco mais alto do que o necessário para que o estresse, o tempo, as condições da prova não te derrotem, e mesmo você com uma pequena perda de rendimento consiga chegar onde você quer. Exatamente. E assim, é legal a Ingrid voltar lá na avaliação física e tentar analisar o que está te impedindo a executar essa flexão. O que você está sentindo? O que está acontecendo com o seu organismo quando você executa a flexão? Lógico, fazer uma flexão para a gente ver como você está fazendo. Se você está utilizando a angulação correta do movimento, isso aí vai diminuir a quantidade de força que você tem que colocar no movimento drasticamente. Porque muitas das E por vezes a incrível pessoa que vai pareça, fazer... né, Felipe? Se o abdômen tá legal, né? Exato, se o abdômen tá legal, ele vai te ajudar a empurrar.
Você tem que tomar cuidado com a posição do seu cotovelo para que você não jogue a sua força no deltoide, mas sim trabalhe a musculatura do peitoral, que é uma musculatura muito mais forte, ela vai te auxiliar muito melhor nesse movimento. E tem que analisar se você não tem nenhuma disfunção, se não tem nenhuma patologia, né? Se você não tem uma escoliose ou algo do tipo que talvez esteja te dificultando ter esse tipo de força. Então, volta lá na avaliação, reavalia, vê o que está acontecendo e aí você entra dentro do que eu vou falar aqui agora. Melhora na força corpórea como um todo. Você tem que melhorar a sua força, não tem jeito. Quando a gente fala de força, eu falo de força de contração. Eu estou falando aqui de força estática, né? Você fazer a força e conseguir sustentar aquela posição, você conseguir manter aquela posição por determinado tempo. A gente vai lá, tem a prova da Polícia Federal, por exemplo, a barra da prova da Polícia Federal, me corrija se eu estou errado, Remo, para mulher... Não conheço, não conheço. Para a Polícia Federal... Até a prova atual do Corpo de Bombeiros, eu assumo que eu não acompanhei. Eu peguei aqui o concurso para ver, tá? Mas os conceitos gerais a gente tem, e tem alguns macetes que a gente não pode perder de vista. Por exemplo, se tratando de flexão, tem que saber se o apoio tem que ser rente ao corpo ou se pode ser aberto, em variação de esforço de peito ou de tríceps, por exemplo. Exato. Né? Então tem que saber, como, por exemplo, você tem que ler o edital com detalhes, concurseiro tem que ler edital. Exato. Como, por exemplo, o próprio abdominal. Se você consegue... Porque tem concurso, se eu não me engano, que você levanta a escápula, tem concurso que exige um abdominal mais completo. Há um tempo atrás, parece que os concursos exigiam um abdominal remador, que hoje eu acho que já não é mais, para analisar se você vai ter um avaliador te auxiliando, pisando no seu pé, ou se você não vai ter isso. Tudo isso vai influenciar na hora de você executar. Lógico, isso é fato. Eu vi aqui que no concurso, né, o concurso, no edital da Polícia Federal desse ano, tá aqui que tempo de permanência de sustentação na barra para mulher. Para homem é número mínimo. 3 barras, né? Na verdade, 2 para homem. Eles diminuíram o nível de exigência da última prova porque teve um índice de reprovação muito grande. E outra coisa, né? Pegar, apoiar até o queixo, isso, voltar. E fazer total alongamento. Isso é treino. Eu hoje não tenho mais capacidade de fazer barra assim, né? Quando era cadete, fazia as 12 necessárias para tirar a nota máxima da teste físico. Hoje, devido à minha idade e ao meu peso, se eu fizer barra, eu vou lesionar com certeza. Nem tento. E assim, hoje você tem tanto mecanismo, aí volta a física, né, Remo? Hoje na academia, muitas academias têm, algumas não, mas muitas academias você tem o auxílio do Graviton, que é um mecanismo de balança. Eu improvisei aquele com cordas, como chama? Pulling. Ou Alzheimer. Não. A corda que eu penduro no teto e eu faço com o peso do corpo. Aquele exercício que os paraquedistas americanos faziam. Com cordas, e o pessoal muda o tamanho da corda, coloca um... TRX. Meu Deus! TRX. Eu pensei, eu ia dizer que o nome desse exercício era Alzheimer. TRX. Outro Exatamente. equipamento ótimo para te ajudar a melhorar essa força. No caso, na barra, você precisa de uma força na musculatura das costas, muito bem trabalhada. No bíceps, dependendo da pegada da barra que você vai fazer, você ter um bíceps bem trabalhado vai te ajudar muito. E como eu falei, né, essa questão da força. No caso da mulher aqui, ela precisa segurar igual ou superior a 15 segundos. Né? E sustentar. Simplesmente sustentar. Lá em cima, sobe, faz o movimento completo. Né? Exato. E sustenta na barra. 15 segundos. É aí que eu falo. Se você não consegue ter uma força de resistência, você não consegue executar 15 segundos. É difícil. Aí tem um detalhe, né?
que tem que ver se ela pode ter auxílio de instrutor, se tem que fazer a primeira barra para Exato, ficar, exato. ler o O edital. edital, perfeito, Edital, 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 edital. É o mantra do concurseiro. perfeito. E por último aqui, Remo, para finalizar, o que eu coloquei como seria dos aspectos, né, do treinamento que você tem que colocar dentro, é a redução de medidas. Hum? Redução de medidas, na verdade. De medida corpórea. Por que eu estou dizendo isso? É muito complicado nós falarmos que qualquer pessoa vai conseguir melhorar o físico dela simplesmente por ir lá e treinar. Não é bem assim. A gente tem tudo aquilo que você falou. Uma boa alimentação, o descanso, isso tudo vai influenciar. E uma das coisas que influencia na hora de executar um movimento e influencia drasticamente é o sobrepeso. Hoje é mais difícil para mim, Felipe. Daquela época que você me treinou para hoje, e olha, são que 3 anos de diferença, eu percebo que meu metabolismo está mais lento e que eu tenho que diminuir o volume de alimentação. Então, mais uma vez, autoconhecimento. Exato, isso é perfeito. E por que eu falo isso? Porque dependendo da exigência do abdominal, por exemplo, se você tiver sobrepeso, você não vai conseguir completar o movimento, porque simplesmente talvez a sua barriga não consiga te deixar. Então, redução de medidas é extremamente importante nesse período. E aí você precisa de um tempo maior. Não adianta você chegar a um mês do teste e precisar reduzir medidas, até porque talvez a sua musculatura das costas, do bíceps, ela não é capaz de puxar e sustentar o peso que você está. Então, o simples fato de você reduzir medidas, você reduzir o peso, você vai facilitar, você vai tornar aquele exercício mais leve. E o que automaticamente vai te E vai ajudar atrapalhar muito. menos a flexibilidade, né? Vai atrapalhar menos E, a Felipe, flexibilidade. uma coisa Exatamente. que eu percebo hoje também, questão de flexibilidade, devido ao ter mais musculatura de peito, por exemplo, eu tenho pouca mobilidade, por exemplo, em fazer isso aqui, né? Então, também a pessoa encontrar equilíbrio entre flexibilidade e força para não se atrapalhar diante dos objetivos que ela tem. Exato, exato. E assim, para fechar o gancho aqui, a gente está falando sobre passar em uma prova. E não é basicamente isso. A gente falou isso durante toda a live. É simplesmente começar a se adaptar a uma atividade física, porque isso hoje faz falta. Isso não faz falta só para uma situação de uma pessoa que precisa disso para trabalhar, mas isso faz falta em situações do dia a dia. Isso faz falta quando você se vê em uma situação de dificuldade e precisa correr. Isso faz falta quando você se vê em uma situação de sedentarismo, onde muita coisa está te assolando, muitas doenças estão chegando, principalmente agora, com tudo isso, e você entender que a atividade física vai te salvar de alguma forma. Em que você estar mais rápido, você estar mais forte, você estar mais consciente, vai fazer com que você melhore outros aspectos na sua vida. Então, assim, entenda que atividade física, para quem é concurseiro e vai prestar algum concurso que necessita do TAF, ela é extremamente importante, porque você vai utilizar aquilo em algum momento dentro da sua profissão, mas aquilo é importante para a sua vida também, para justamente a gente poder ter uma longevidade. E assim, hoje eu brinco, né? O Remo estava falando ali que ele é um novo velho. Eu não acho você um novo velho, Remo, porque você é um cara que tá. Aí volta para a parte de educação, para a parte de manter a mente ativa também, né, galera? Porque a gente acaba não falando sobre isso. Você é um cara que dá aula de matemática e física, está o tempo todo pesquisando, é uma pessoa extremamente ligada nas informações, né, em tudo que você vê aí com relação a essa parte de ensino, está sempre tentando levar coisa nova, está sempre se antenando, está sempre mantendo a mente em dia. E eu coloco que há uma diferença entre ser idoso e ser velho, né? Ser idoso é o cara que atingiu
determinada idade e se tornou mais maduro por isso. Quando eu digo mais maduro, mais inteligente, mais sagaz. A coisa, quando é velha, é uma coisa que já não tem mais utilidade. Ficou velho, já está ruim, já está capenga. Então, vamos lá. Eu não acho nem que você tem idade para isso. Mas a gente tem que entender que a gente tem que virar o idoso do futuro, não o velho do futuro. Então, a atividade física ajuda muito isso. Estudar o tempo todo, buscar coisas novas o tempo todo. E eu levo uma frase que você fala, Remo, e assim, eu achei muito bacana e eu carrego comigo, né? Que você sempre diz que você não é você é um oceano de águas rasas. Você está sempre buscando um pouquinho de cada coisa e vai se aprofundando aqui, Como é que pegando é? ali. É um oceano de conhecimento com 1 milímetro de profundidade. Exato. Isso é Mas perfeito, é cara. mais uma autocrítica, né? Porque eu acho engraçado, porque às vezes as pessoas falam assim comigo: Telmo, você dá aula de quê? Bem, eu dou aula de física, de matemática, de inglês, sistema de comando de incidentes, combate a incêndio, primeiros socorros. E se você arriscar um pouquinho, literatura, mitologia grega, né? Então, eu acho que a gente tem que buscar. Os antigos diziam que não ocupa espaço. Tá? Então, eu aprendi bastante com profissionais de educação física sobre algo que eu desprezei durante boa parte da minha vida, que é o meu próprio corpo. E eu não entendia o ditado de mens sana in corpore sano. Hoje eu percebo, se eu tenho melhor condição física, até o meu raciocínio funciona melhor. E fica essa aí, como uma mensagem final. E se você me permite o jabá, né, Felipe? Eu dou aula de física e matemática. Eu tenho um canal totalmente gratuito. Já publiquei quase 1.400 aulas. E no canal, se por um acaso você quiser estudar comigo, você também tem apostilas, Memorex, um monte de coisa na descrição do canal. Mas o meu sonho é de que esse tipo de trabalho chegue às pessoas que não têm acesso. Eu vejo as discussões sobre cota, se deve ter cota ou se não deve ter cota. Na minha opinião, enquanto não houver ensino público de qualidade universal, a gente tem que buscar meios para diminuir o enorme fosso entre as pessoas que têm condições de e as pessoas que não têm condições de. Então, se você tem condições, pague o valor merecido a bons profissionais e acompanhe seus personal trainers, acompanhe as plataformas caríssimas, faça as aulas presenciais nos cursos de topo. Se por acaso esse não é o seu caso, eu estou aqui. Tenho 2 horas e meia, não, 2 anos e meio de trabalho, em torno de 6 a 4 horas por dia, e tenho um orgulho de já ter feito algo que corresponde a um livro que leva alunos do 8º ano do ensino fundamental 2 até o início da faculdade. Então, se você não tem condição de pagar, eu estou aqui à sua disposição. É essa a minha Perfeito. mensagem final. E um enorme agradecimento à gentileza que o Felipe sempre teve, meu professor querido, meu grande amigo, meu E afilhado. aluno. E aluno. Aluno de Professor e inglês aluno. também. Aluno de Aprendeu alguma inglês também. coisa? I think so. Ai. Então, olha só, eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo o seu Instagram, que você tem que lembrar. Vou falar aqui, mas eu vou deixar aí também. É noronha.remo@gmail.com traço. Aí o meu e-mail, Mas se colocar agora eu Remo sei. Noronha, Agora eu Remo Noronha sei. não tem muito, não. Não tem muito Remo Noronha, não. Vai te encontrar lá. E eu vou colocar aqui também na descrição o link do YouTube, da sua página no YouTube, para o pessoal ir lá e conferir. Tem Que é Remo material. Noronha também, né? Falta de imaginação. Remo Noronha também. Tá ótimo. Meu personal, Felipe Oliveira, olha só. Remo, muito obrigado, muitíssimo obrigado. Dá um beijinho na Aninha aí, dá um beijinho nos filhos quando tiver oportunidade.
Nos filhos de quatro patas também, por favor, que tá todo mundo por aí. Espero que a gente se encontre. Isso tudo passando, a gente consiga se encontrar e tomar Ó, uma churrasqueira tá aqui atrás. e torcer. Vê lá se a General permite, porque eu te treinei bem, então você sabe quem manda na sua casa. Se ela permitir, traga ela também. Com certeza, com Te certeza. amo, meu irmão. E torcer para o nosso time de coração, que só uma dentro. Fazia um tempo que a gente não trocava uma ideia, não conversava, né? E a gente preparando a live aí essa semana. Você lembra que eu ia lá na sua casa assistir os jogos e a gente acabava tendo uma sorte danada assistindo junto, cara? Eu acho que esse diálogo que a gente teve... A gente tem que estar junto aí para ganhar um joguinho ou outro. E eu acho que esse diálogo que a gente teve aí durante a semana surtiu efeito. Mas, Felipe, a grande lição do esporte é saber perder com dignidade. Perfeito. Infelizmente, a gente tem lidado ultimamente com pessoas que são tão desprezíveis que sequer têm dignidade para ganhar. Exato, exato. Isso é real. Isso é muito real. E... Abraço. Até engasguei. Muito obrigado. Deixa eu beber uma água aqui. Enquanto isso, fica meu agradecimento a você, Felipe. As pessoas que passam nos nossos caminhos nos tornam quem nós somos. E eu tenho o orgulho de ter te adotado, moleque. Obrigado, Real. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado, pessoal, também que está aí até agora. Beijo para todos. Valeu.